puder agir mesmo. Sei que aí é apertado, mas quem puder agir mesmo. Amém? Tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Aleluia. Amém. Porque o nosso Senhor merece ser adorado. Amém. Aleluia. Oh, se abonga, se de palma para Jesus, aleluia. Convidamos o diácono Elad para a oração ofertória. Oremos, igreja. Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, com nossos corações gratos que nós entramos na Tua presença, Pai, para Te adorar, para louvar, Pai, na beleza da Tua santidade, Senhor. Pois Tu és o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração, Pai. Senhor, diante de Ti queremos apresentar essas ofertas, Senhor. Permita, Pai, que elas possam cumprir, Pai, o fim assim determinado, Pai. Senhor, Pai, para que possam, Pai, contribuir para a expansão do Teu Evangelho e que possam, Pai, contribuir, Pai, para a edificação do Teu templo, Pai. Este lugar, Pai, que nós escolhemos para Te adorar, Pai, para bendizer o Teu nome, Senhor. Deus, de igual forma, queremos que o Senhor, Pai, capacite a equipa, Pai, de administração, Senhor, para que, Senhor, essas ofertas, Pai, possam trazer mais vidas, Senhor, para a Tua casa, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, aqueles que estenderam suas mãos, que tiveram essa oportunidade de contribuir, Pai, para a expansão do Teu reino. E também pedimos a Tua bênção para aqueles que de alguma forma não conseguiram fazer, Pai. Deus, como nós temos pedido, que o Senhor possa abrir mais portas de emprego para os Teus filhos e capacita, Pai, os potenciais empreendedores aqui nesta casa, Pai, para que assim todos juntos possamos oferecer, Pai, contribuir, Pai, participar deste privilégio de contribuir para o avanço da Tua obra, Senhor. É o que a Tua igreja, Pai, pede nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode permanecer em pé e vamos voltar a chamar o grupo de louvor e adoração. Que na cruz por nós padeceu, seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. E neste sangue lavado, com águas tão os pecadores gemiam
estás também, oh Jesus. Sim, és todo pecado. Sim, é de todo pecado. Que maravilha desse amor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Só a igreja, algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Em 1889 nasceu um senhor chamado João Dieneres. Ele foi o autor do hino 159. Ele escreveu esse hino entre o ano 1909 e 1910. Já são por aí 115 anos desde que esse hino foi escrito. Foi sempre o hino favorito do pastor Domingos Guigilho, nosso querido pastor. E o João escreveu esta música depois de uma pregação muito forte que ele ouviu no dia anterior, onde o pastor chamou o apelo das pessoas para vierem a Deus, não é? E ele teve dificuldades de criar essa música e ele chamou a filha do pastor de 13 anos para lhe ajudar a compor essa música. E ele fez essa música. Depois já acontece que algumas coisas aconteceram na vida dele. Um dia ele estava parado numa praça, bêbado, dormiu aí na praça, bêbado, e quando ele acordou, ele ouviu a música ser cantada numa igreja próxima dessa praça, e ele foi até essa igreja. E o pastor tinha terminado a pregação e começou a cantar essa música. E ele disse: essa música é o que escrevi. Não acreditaram nele, ele apresentou seus credenciais. O irmão João, depois de ouvir a sua própria música a ser cantada na igreja, ele colocou a sua vida nas mãos de Deus. Ele se converteu de verdade. E nós esperamos que este louvor, que foi escrito há 115 anos atrás, possa encontrar frutos no teu coração para germinar, aliás, que possa encontrar solo fértil no teu coração para germinar frutos de arrependimento para a honra e a glória do nosso Deus. Amém. Findado labor nesta vida, quando o amor ao seu lado chegar,
da morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém, amém. Convidamos a amada igreja para tomar os assentos e convidamos em seguida o diácono Frank para a mensagem bíblica. Glória a Jesus. Eu saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Amém. Então, a presença de Deus é imanente no nosso meio. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no seu capítulo 22. No seu capítulo 22. E eu vou pedir o auxílio do meu pastor para me auxiliar com a leitura a partir do versículo 34. Mateus 22, 34 a 40. Você pode nos ajudar, por favor? Amém. Assim diz a palavra de Deus, de 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Curva a sua fronte, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai Santo, por esse momento, ó Deus amável em tua presença. Muito obrigado, Pai, por ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar a todos, Senhor. Obrigado, Pai, pela bênção da eleição, pela bênção da redenção em Cristo Jesus, Pai Santo, porque Tu nos amastes primeiro. Pai, agora queremos entregar a Tua palavra. Queremos colocar, ó Deus, como um vaso apenas em Tuas mãos. Venha usar-me, Senhor, na transmissão da Tua palavra. Usa a minha mente, usa o meu coração. Usa também e toca, Senhor, nas minhas cordas vocais e cura-me no poderoso nome de Jesus Cristo, Pai. Enquanto edificas a Tua igreja, enquanto, Pai Santo, falas, enquanto Teu Espírito ministra também a cada coração aqui presente, Pai. Senhor, abra os nossos entendimentos para que possamos compreender, ó Pai, e mostra-nos também, Senhor, o Espírito por trás das Sagradas Escrituras, porque a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Pai, muito obrigado por tudo, no poderoso nome de Jesus. A igreja diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é uma alegria muito grande podermos estar, aleluia, na casa de Deus. Amém. David disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Então o pastor dizia que não existe outro lugar como este, lugar glorioso, lugar onde nós podemos ter comunhão com o Pai. Aleluia, amém. Queridos, nós lemos um texto aqui em Mateus capítulo 22, amém. Mateus diz o texto, não é, diz o seu livro ou o seu evangelho, que ele foi um cobrador de impostos, amém. Mateus recebeu o chamado de Deus enquanto estava na coletoria, enquanto exercia a sua função, o seu papel. Ele era cobrador de impostos. Mas imediatamente, quando ouviu o chamado apostólico de Jesus, dizendo-lhe, segue-me,
A palavra diz que Mateus imediatamente abandona o seu local de trabalho e começa a seguir Jesus. Aleluia, amém. Mateus entendera que o reino estava em primazia na sua vida. O reino estava em primazia. E hoje, amados irmãos, nós queremos entregar a palavra de Deus debaixo do tópico as evidências de um amor autêntico. Aleluia, amém. Evidências de um amor autêntico. No primeiro culto nós tivemos a oportunidade de compartilhar alguma coisa semelhante, por isso você que estende até agora poderá ver algumas similitudes. E então no versículo 34, amados irmãos, a palavra vai dizer que os fariseus que eram, portanto, um grupo separatista, que era uma seita, não é, um grupo de líderes religiosos, eles eram tanto seguidores, não é, da lei mosaica, e além de seguirem a lei mosaica, tinham cerca de 618 estatutos para cumprirem. Aleluia, amém. Portanto, diz a palavra que os fariseus, depois de ouvirem que Jesus havia feito emudecer, Jesus silenciara, portanto, os saduceus, que eram um outro grupo religioso. Só que os saduceus eram politicamente mais avançados, não é? Era um partido, era uma seita que, além de seguirem a lei mosaica, ou seja, eles apenas criam nos 5 rolos, nos 5 livros de Moisés. Os saduceus não acreditavam em espírito, não acreditavam na existência de anjos e nem acreditavam na existência da ressurreição dos mortos. Portanto, o contexto nos indica, amados irmãos, que depois de os fariseus tomarem conhecimento que Jesus fizera silenciar os saduceus. Por quê? Porque os saduceus vieram com uma pergunta em forma de armadilha para procurarem apanhar Jesus em algum erro doutrinário. E a pergunta era a seguinte: mestre, Moisés nos ensinou que se um homem, portanto, morresse, um homem casado, morresse e, portanto, e deixasse viúva a sua esposa e não tivesse deixado filhos, então Moisés nos autorizou que, portanto, o irmão desse homem podia suscitar descendência para o seu irmão. E então eles contavam que aconteceu 7 vezes, portanto, esta mulher, não é, ter perdido os seus respectivos maridos. E então os saduceus perguntavam a Jesus: mestre, já que pregas tanto sobre a ressurreição, então diz-nos na ressurreição de quem será, portanto, esta mulher, já que teve 7 maridos. E então Jesus respondeu para os saduceus dizendo que vocês cometem erro. Errais não conhecendo, aleluia, as escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia, amém. Portanto, com esta resposta, os saduceus ficaram silenciados. A primeira coisa, amados irmãos, que eu aprendo aqui, aleluia, amém, é que Jesus tinha o domínio das escrituras. Jesus tinha o domínio da palavra de Deus. Mas não porque ele era Deus, mas porque ele empreendia, ele investia no conhecimento da palavra. Nós estamos lembrados que Jesus, aos 12 anos de idade, portanto, no meio dos doutores, já debatia acerca da palavra. Então, amados, sempre na vida nós encontraremos pessoas tentando apanhar-nos em alguma armadilha, quer seja no mundo cristão, quer seja no local de trabalho, quer seja na vida profissional, quer seja na família, em qualquer lugar nós encontraremos sempre pessoas que não vão conosco. Mas o que eu aprendo com Jesus é que Jesus conhecia a palavra. E eu quero compartilhar rapidamente 3 razões para que o povo de Deus conheça as Escrituras com profundidade. Aleluia, amém. A primeira razão pela qual nós devemos conhecer as Escrituras, amados irmãos, é para conhecermos a razão da nossa fé. Muitos de nós não conhecemos a razão da nossa fé. Por que que nós acreditamos assim?
Então, para que isto aconteça, é necessário que nós, aleluia, investamos tempo para conhecer as Sagradas Escrituras. Aleluia, amém. A segunda razão pela qual, porque nós devemos conhecer as Escrituras, amados irmãos, é para compartilharmos a nossa fé. Quando você tem o domínio da palavra, quando você compreende sobre as doutrinas bíblicas, é muito fácil você se tornar um ganhador de almas. Aleluia, amém. Jesus disse aos discípulos que vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, quando nós conhecemos a palavra, nós estamos em melhor posição para evangelizarmos, para ganharmos almas. Mas, queridos, a terceira razão porque nós devemos, aleluia, conhecer com profundidade a palavra de Deus é precisamente um outro nível, um terceiro nível, que é batalhar pela fé. Aleluia, amém? Batalhar significa a apologética da fé. Saber discernir, aleluia, quando a palavra está sendo atacada. Saber discernir quando ocorrerem desvios. E nós então podemos tomar um posicionamento, como escreve lá em Judas 3, aleluia, tanto batalhando pela fé, uma vez recebida, uma vez entregue aos santos. Então significa, amados irmãos, aqui no texto que nós lemos, que nem os fariseus, nem os saduceus conseguiram derrotar a Jesus. Jesus venceu tentações, provações, porque tinha o conhecimento da palavra. E me assusta nos nossos dias, amados, a falta de literacia bíblica no seio dos cristãos. É só você ligar o televisor e verá, portanto, como é que a palavra de Deus é distorcida, mesmo no seio evangélico. Jesus respondeu: errais não conhecendo, aleluia, as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, no versículo 34, portanto, um deles, quer dizer que um dos fariseus, portanto, se achega a Jesus e pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Qual é, portanto, o maior dos mandamentos que Moisés nos escreveu? Então Jesus vai responder, portanto, um texto que nós todos já ouvimos, não é? Já temos em decoro, já conhecemos, não é? Portanto, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não só de todo o coração, mas também de toda a tua alma e de toda a tua mente. Marcos ainda acrescenta que amarás também ao Senhor com todas as suas forças. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a Assembleia ou para o auditório aqui hoje é: você ama a Deus? Você ama a Deus? Se nós pedíssemos que levantássemos as mãos, eu estou ciente, estou certo que a maior parte, se não toda a congregação levantaria. Sim, Diácono Frank, eu amo a Deus. Mas então quais são as evidências? Quais são as manifestações? Qual é a prova de que verdadeiramente alguém ama ao Senhor? Amém? É sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Aleluia, amém? Será que você ama a Deus? E se você de facto ama a Deus, qual é o nível deste amor? Qual é o nível deste amor? Há alguns sinais que certamente vão evidenciar que alguém de facto ama ao Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, incluindo com todas as tuas forças. Aleluia, amém. Queridos amados, queridos irmãos, portanto, nós conhecemos definições errôneas, portanto, a respeito do amor. Aleluia, amém. Portanto, para dizer que o amor não consiste em sentimentos exóticos. Aleluia. Amor, diz a palavra, ou nos ensina a palavra, que ela envolve vontade, envolve o nosso intelecto, envolve atitude, aleluia, para provar, para basear, para embaçar, portanto, o amor que nós, portanto, dizemos ter no Senhor. Certa vez o Senhor, passando, então levantou-se alguém novamente dizendo: mestre, eu seguir-te-ei por onde quer que fores. Ah é?
vai me seguir aonde quer que eu for. Olha, as raposas, portanto, têm, portanto, os seus covis. Os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E o outro se levantou e disse assim: mestre, eu quero te seguir, mas antes deixa-me ir, portanto, cuidar do meu pai. Deixa-me ir enterrar o meu pai. Deixa-me ir e despedir aqueles que estão em minha casa. E Jesus olhou prontamente para ele e disse assim que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. Queridos, nós falamos no princípio sobre Mateus, que, portanto, no seu posto laboral, recebe o chamado de Deus e então imediatamente larga e passa a seguir a Jesus. Há um texto na Bíblia que nós não estamos muito habituados a aceitar. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 26. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 26. Portanto, uma grande multidão se achega a Jesus, não é? Mas Jesus olha para eles e diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir-me e não odiar e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e ainda a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Mas, Diácono Frank, será que esse texto nos está a orientar para nós não termos amor pelos da família? Não. Depende do grau de priorização que nós colocamos o reino. Aleluia, amém? Tudo que nós colocamos acima do reino de Deus, diz a palavra que é pecado. Aleluia, amém? A palavra nos adverte que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas outras coisas nos serão acrescentadas. Portanto, se alguém quiser vir após mim, falava Jesus sobre o custo de segui-lo, sobre o custo de ser um verdadeiro discípulo. Então, evoca o texto, amados, a ideia de que para seguir a Jesus é preciso renunciar. É preciso o homem, cada dia, negar-se a si próprio, tomar a sua cruz, como nós cantamos. Sim, na cruz, eu sempre me glorio. Portanto, renunciar a si próprio, renunciar à sua vida, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas afinal, Diácono Frank, o que é o amor bíblico? O que é o amor bíblico? Amados, eu, ao ler as Escrituras, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, nós veremos que a palavra vai dizer assim, que Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de amor. E nos deu também o espírito de sã consciência, O que queremos com isso dizer, amados irmãos, é que ninguém pode afirmar, pastor Chitende, que ama a algum ser humano cabalmente, sem, em primeiro lugar, referir-se ao seu amor por Deus. Aleluia, amém? Não existe ninguém na face da terra que pode aferir ou que pode afirmar que ama a um ser humano sem antes amar a Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O Espírito Santo, amada igreja, é o agente através do qual, portanto, o amor de Deus é derramado aos nossos corações. Aleluia, amém? Portanto, Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de amor. Se vocês lerem 1 Coríntios capítulo 12, nós veremos que mesmo o Espírito Santo, diz a palavra, que ele opera
em várias maneiras. O Espírito é um só, aleluia, amém. Mas as operações são várias. E uma dessas operações chama-se Espírito de amor. Espírito de amor. É a razão pela qual, amados irmãos, que muitos ainda, de facto e de verdade, ainda não se entregaram para Cristo, ainda não se entregaram para Jesus, porque o amor de Deus, aleluia, ainda não foi derramado em seus corações. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, 14, vai dizer que o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange, sabendo isso, que um morreu por todos. Logo, os que vivem, não vivam mais para si, mas vivam por aquele, ou para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O ministério da reconciliação. Será que você que me ouve nessa manhã, você ama de facto a Deus? Será que você que me ouve nesta manhã nutre de facto esse amor autêntico? Você pode até dizer que eu amo a Deus, mas a questão é, será que esse amor é autêntico? Então, quais são, diácono, as marcas, aleluia, de um verdadeiro amor? Queridos, a primeira marca que quero aqui relacionar é, portanto, paixão por Deus e por sua presença. Amém? Paixão por Deus e por sua presença. Queridos, aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, aqueles que de facto o Espírito derramou, aleluia, o amor de Deus em seus corações, nutrem uma paixão, aleluia, pela presença, ou seja, por Deus e pela sua presença. Amém? Estou lembrado do Salmo 63, onde David vai dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma anela por Ti como uma terra seca, sem água. Anelo pela presença de Deus. E para piorar ainda, poderíamos perguntar assim: será que você ora todos os dias? Existe muita gente que está à procura, aleluia, portanto, de uma manifestação pública, sem, em primeiro lugar, terem, aleluia, portanto, uma apresentação privada no secreto. Vou repetir: pessoas há que querem uma manifestação pública, sem em primeiro lugar se apresentarem diante de Deus no secreto. Pessoas há que querem que Deus os use, ou querem que Deus se manifeste, sem antes se apresentarem diante de Deus. Jesus vai dizer em Mateus 6 que quando orardes, aleluia, entra no seu lugar secreto e ali fala a Deus e fala com seu Pai. Será que você deseja a presença de Deus? Queridos, nós vemos isso no nosso dia a dia. Quais são as coisas que estão em primeiro lugar na sua vida? Quais são as coisas que ocupam o lugar de primazia nas nossas agendas? Amarás ao Senhor teu Deus. Amados, Jesus referiu a esse texto mencionando Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shema, ó Israel, o Senhor é o vosso Deus. Não terás outros deuses ante a mim. Eu sou o Senhor que vos tirou, aleluia, da terra do Egito, da terra de escravidão, e vos conduzi até esse lugar. Agora não se dá, pois, que quando vocês entrarem na terra prometida, e vocês dirão que não, essas casas foram os meus braços que construíram, essa terra em que vocês não construíram, essas terras em que vocês não semearam, o Senhor vos está dando por causa da aliança que fizera com seu servo Abraão. Portanto, um apelo ao povo para que se não esquecesse do seu Deus. Porque é muito comum, amada igreja, nós, portanto, nos esquecermos de onde nós viemos. Tanto é muito comum nós, como seres humanos, termos uma memória curta. Mas, aleluia, Jesus vai responder a este fariseu, aleluia, lembra-te, portanto, de Deuteronômio 6,4, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Significa, amados, que nós devemos amar a Deus, aleluia, com tudo que nós somos, com tudo que nós possuímos, inclusive, aleluia, com todas as nossas forças. Nós cantamos o hino número 259, não é? Onde
o hino, a letra nos convida, aleluia, a aceitarmos a Cristo enquanto nós temos tempo. Porque amanhã pode ser tarde. Quantas não são as pessoas, quantos não são os jovens que querem servir a Deus apenas quando atingirem 70 anos de idade? O hino, portanto, diz que amanhã pode ser muito tarde. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Significa com o mais íntimo do nosso ser, com toda a nossa mente. Aleluia. O nosso amor a Deus envolve a nossa mente, mas também envolve as nossas forças. Por isso, jovens, vamos servir a Deus. Aleluia. Amém. Esse é o momento para nós servirmos a Deus. Pais, mães, este é o momento para nós servirmos a Deus. Porque amanhã não pertence a nós. Amanhã pertence ao Senhor. Por isso, novamente, como é que está o seu nível de amor em relação a Deus? Isso pode ser medido através da sua paixão por Deus, pela sua presença, mas também pelas coisas celestiais. Aleluia, amém? Quando a nossa agenda começa a ser invadida mais por coisas terrenas, pode ter certeza que o amor, aleluia, já vai se esfriando. Aleluia, amém? Então, não significa que nós não podemos amar os nossos membros familiares. Não significa que nós temos que odiar no sentido literal da palavra. Mas a questão é quando nós colocamos, aleluia, acima de Deus, a nossa casa, a nossa família, o seu trabalho, os seus negócios, seu esposo, seus filhos, ou até a sua própria vida. Nós já estamos em falta, aleluia, com o mandamento mais importante, aleluia. Então, aqueles que vão se entregar para Jesus devem fazê-lo de maneira completa, de maneira íntegra, integralmente, aleluia, porque foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus não guardou uma gota do seu sangue, derramou todo ele na cruz do Calvário, por mim e por você, por mim e por você. E Paulo vai dizer, esse amor me constrange, esse amor me impulsiona, me compulsiona, me comove, me incomoda, porque agora não vivo mais eu, aleluia, mas Cristo vive em mim. Qual é a ordem de prioridade? Primeiro está o reino, aleluia, ou o teu reino, o meu reino, está em primeiro lugar. Amados, o convite nessa manhã é para nós movermos um passo. É para nós subirmos um pouco na maneira como nós, aleluia, consideramos as coisas respeitantes aos céus. Aleluia, amém? Diácono, qual é, portanto, a segunda marca, a segunda evidência de que alguém, de forma autêntica, aleluia, ama a Deus? Número 2, amados, o amor ou paixão pela casa de Deus. Aleluia, amém? Muita gente vem para a casa de Deus e apenas quer criticar, as coisas não estão bem. Não gostei da maneira como o grupo Louvor ministrou a canção. Não gostei como o grupo de protocolo serviu. Não gostei da mensagem. Gostei dessa igreja. Mas o porquê que você não se envolve? Por que você não faça parte da solução? Por que você não se integra ao grupo e dê o seu contributo? Não tem paixão pelas coisas de Deus. David vai dizer que o zelo da casa de Deus, aleluia, me consome. O zelo, o cuidado, aleluia, das coisas sagradas, portanto, consome a minha alma. David era um homem que amava a casa de Deus. Obrigado por aqueles que nos estão a assistir de forma online, se calhar, tanto remotamente, estás noutro país, noutra província, e você não pode juntar-se a nós. Mas, amado, estar na casa de Deus ainda é melhor. Aleluia, amém? Estar na casa de Deus, na comunhão dos santos, é ainda melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, paixão por Deus e pela sua presença. Paixão, aleluia, pela casa de Deus. O zelo da minha casa me consome. Salmo do número 69, aleluia, versículo 9. Jesus também tinha este zelo. Queridos, aquele que ama de facto a Deus, deseja que as coisas estejam em ordem na casa de Deus. Estou lembrado de Jesus, quando entrou no templo e viu cambiadores, viu mercadores no pátio do templo, pegou num chicote e começou, portanto, a chicotear aqueles que,
aleluia, faziam negócio na casa de Deus. Mas quando nós amamos a Deus, nós temos zelo pelas coisas de Deus. Mas não apenas pela crítica, pela participação ativa. Você quer dar o seu contributo. Você quer chegar ao pastor, como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso servir? O que eu posso fazer em prol do reino? Você cuida, você está interessado, portanto, na vida da igreja. Mas aqueles que não têm amor por Deus não querem saber. Se vem hoje, se o próximo domingo não vem. Se vem na quarta-feira para orar, se vem na sexta-feira para estudar a Bíblia, se vai integrar-se a um grupo de célula, não quer saber de nada, não quer participar. É apenas um assistente, é apenas, digamos assim, um fanático e não um membro do corpo de Cristo. Queridos, amanhã pode ser muito tarde. Estou muito preocupado com aqueles que adiam essa decisão séria de entregar-se para Jesus, de servir a Jesus. Outros têm dons e talentos, mas estão a guardar no bolso. Amados, quando eu percebi esta mensagem, quando eu percebi isso, eu disse que não, Senhor, eu servir-te-ei. Amados, o serviço a Deus, o meu servir a Deus, é uma expressão do meu amor a Deus. Aleluia, amém? O nosso serviço a Deus, quando você vê alguém que serve a Deus com paixão, com zelo, com entrega, com devoção, nada mais é do que a expressão do seu amor para com Deus. Certa vez Jesus chegou à casa de um homem chamado Simão, e na mesa entrou uma mulher com um vaso de alabastro, um perfume caro, e começou a derramar aos pés do Senhor. E um dos discípulos disse: mestre, que grande desperdício! Será que não se podia vender esse perfume por tantos denários e dar-se aos pobres? Jesus vai dizer algo muito interessante, amados. A quem muito é perdoado, muito amará. Aleluia, amém? A quem muito é perdoado, muito amará. Amados, quando nós temos a consciência, aleluia, do perdão de Deus, do amor de Deus para as nossas vidas, nós queremos ser-lhe gratos, amém? Nós queremos ser-lhe agradecidos. Nós queremos, aleluia, servir a Ele. A nossa entrega, o nosso serviço a Deus é uma expressão do nosso amor para com Deus. Primeiro, por aquilo que Ele é. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é benevolente, todos os atributos que nós conhecemos. Mas em segundo lugar, por causa daquilo que Deus faz. O que é que Deus tem feito na sua vida? Quais são as maravilhas que Deus tem feito em sua vida? E por que, amados, que você não expressa, aleluia, não evidencia este amor, servindo a Ele, entregando a sua vida a Ele, investindo as suas forças, a sua inteligência? A palavra diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. É por isso, pastor, que eu aceitei o chamado para servir ao Senhor. Aceitei o chamado para servir ao Senhor porque Ele me amou primeiro. Jesus me amou primeiro. Jesus tem feito coisas grandes na minha vida, na minha família. O porquê que eu não vou servi-lo aos 36 anos? O porquê que eu não vou servi-lo agora que eu tenho força, que eu tenho energia? Por que eu vou guardar para a aposentadoria? Muitos dizem assim, falando que eu vou aceitar, aleluia, o ministério quando eu estiver reformado, não é? Já não tenho mais preocupação. Não faça isso, aleluia, amém? Portanto, o nosso amor para com Deus, aleluia, é uma expressão, ou seja, o nosso serviço para com Deus é uma expressão do nosso amor, aleluia. Portanto, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Quer você fazer parte da seara? Ou quer você fazer parte desses obreiros? Há muita coisa que se pode fazer, aleluia. Estão ali as missões, estão ali a lavoura, o campo é grande, é grandioso, amados. Mas poucos são os ceifeiros. Todo mundo tem desculpa. Senhor, preciso ainda enterrar meu pai. Senhor, eu preciso ainda cuidar da minha mãe. Senhor, eu preciso ainda cuidar dos filhos. Senhor, eu preciso cuidar do meu negócio. Faz-me lembrar daquela cena em Lucas capítulo 14, onde cada um começou a dar desculpas perante o convite para vir e servir a Jesus.
E Jesus vai dizer, vai até aos atalhos, aleluia. Chama os coxos, chama os aleijados, chama aqueles que não têm, tanto os meninos de rua. Porque muitos primeiros serão os últimos. Será que você realmente ama a Deus? Será que, aleluia, você de facto nutre por Deus um amor autêntico? Se você nutre um amor autêntico, você amará a presença de Deus. Você não vai aceitar passar dia, aleluia, sem ter comunhão com Deus, sem orar, sem abrir as Escrituras, sem alimentar-se espiritualmente. Mas também você amará, aleluia, a casa de Deus. Em terceiro lugar, amados, aqueles que nutrem um amor, aleluia, por Deus, aleluia, eles vão amar a comunhão dos santos, aleluia, amém? Aqueles que de facto, aleluia, nutrem amor autêntico por Deus, amarão também, aleluia, a comunhão dos santos. O apóstolo João vai dizer em 1 João capítulo 4, que ninguém pode dizer que ama a Deus e não ama ao seu próximo. Aleluia, amém? Não há ninguém que diga que ama a Deus e não ama ao seu próximo. Ou seja, o nosso amor por Deus também é evidenciado na maneira como nós tratamos o nosso próximo. Ou seja, nós trataremos o nosso próximo da mesma forma que Deus nos trata. Como é que Deus trata o irmão, a irmã? Será que Deus trata mal? Queridos, é muito triste hoje, muitas vezes, ouvirmos no seio da igreja divisões. Irmãos que não se falam com outrem, irmãos que não lidam com outros irmãos. Amados, isso é simplesmente estranho. Irmãos que nem sequer uma saudação, conforme deve ser, consegue estender ao seu irmão. Foi para isso que Paulo escreveu a primeira carta de Corinto, capítulo 1. Eu ouço de vocês, ó Coríntios, por intermédio de Cloe, que há divisões entre vocês. Rogo-vos e suplico-vos que concordeis todos num só pensamento. Esta foi a lição da célula passada, na sexta-feira. Aqueles que amam a Deus amarão também a comunhão dos santos. Muitos não têm desejo de participar dos cursos da igreja. Você que é membro desta casa, membro dessa igreja, um dos votos que cada membro assumiu é que participará sempre que pode dos cultos, das atividades da igreja. Mas muitos de nós temos sido infiéis a esse compromisso. Viemos para o culto, para a igreja, ou para o templo, para a congregação, quando nos apetece, quando temos vontade. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus, amados, que o amor a Deus não tem nada a ver com sentimentos. É uma decisão pessoal. E é uma pressão que envolve o nosso intelecto. Aleluia, amém? Amar a Deus com tudo que nós somos. Se o nosso coração estiver desviado, obviamente que as nossas ações também estarão fora daquilo que, portanto, é esperado de nós. Aqueles que amam a Deus amarão a comunhão dos santos. Ele sabe que eu tenho culto de oração e eu posso participar. Estou em Luanda, não estou no exterior, não estou na província. Eu posso. Não, diácono, não moro distante. Não venha com essa desculpa. Aleluia, amém? É uma questão de planejamento. É uma questão daquilo que você coloca como prioridade na sua vida. Muitos vivem lá, no Zango, ou na província do Icolibengo, mas trabalham aqui na cidade. São fiéis a César. Mas lembre-se que Jesus também disse: dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Essa foi, portanto, a questão que os fariseus e os herodianos fizeram a Jesus, ainda nesse capítulo. Mestre, será que é correto pagar o imposto ao imperador, a César? Jesus pegou uma moeda e, portanto, perguntou: quantas faces tem esta moeda? 2 faces. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Só que muitos de nós temos dado mais a César o que pertence a César, mas a dar o que é de Deus, muitos cálculos. Olhar no relógio toda hora no culto, não está concentrado, não se envolve. Amados, qual foi o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por nós? Aqueles que amam a Deus nutrirão paixão
pela comunhão dos santos. Gostarão de estar entre o povo de Deus. Aleluia, amém. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, amados irmãos, é isso que nós temos que para apresentar ao povo de Deus hoje. Qual é o nível do seu amor para com Deus? E orarmos: Senhor, dá-me mais amor, mais de Ti, mais do Teu reino e menos de mim. E nós passaremos a colocar, aleluia, como prioridade máxima na nossa vida, aleluia, Deus em primeiro lugar. E diz a palavra que todas estas coisas vos serão acrescentados. É chegado o momento para nós não amarmos ou deixarmos o mundo. Jesus disse que aquele que ama o mundo e tudo que existe no mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém está aqui e ainda ama o mundo, gosta, tem mais prazer nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, aleluia. 1 João 2,15, o amor do Pai não está nele. Como é que está o seu nível de amor e de entrega, de devoção para Deus? Essa é uma mensagem que nos desafia a todos, independentemente de quem sejamos. Aleluia, amém? Portanto, orarmos a Deus e tomarmos uma decisão e nos arrependermos. Senhor, perdoa-me pela minha infidelidade. E você tomar uma decisão e não deixar para amanhã. É hoje que Jesus nos chama. E é hoje que Ele quer que nós nos entregamos. Se você se esquecer de tudo quanto falamos hoje, amados irmãos, lembre-se, aleluia, que nós hoje falamos que existem sim marcas, existem evidências, aleluia. Se nós nutrimos um amor autêntico por Deus, número 1, nós nutriremos, aleluia, paixão, amados, paixão por Deus e pela sua presença. Você procurará todos os dias, aleluia, ter um encontro com Deus, ter o teu momento de devoção, ter um momento de oração, ter um momento de alimentar-se com a palavra de Deus. Além disso, você também vai nutrir paixão, aleluia, pela casa de Deus. Você vai servir a Deus. Aqueles que amam a Deus, servem a Deus. Você não pode me dizer que você ama a Deus e não está a servir a Deus. É impossível, aleluia, amém? Porque a razão pela qual nós fomos resgatados, fomos salvos, é para servirmos a Deus. Veja a história de Israel. Deixe o faraó, meu povo, ir para que me sirva no deserto, para que me preste culto. A razão pela qual nós fomos salvos é para servir a Deus. E se alguém ama a Deus, é grato a Ele, então deseja servir-lhe com amor, com alegria e não com constrangimento. Se alguém ama a Deus, ama a comunhão dos santos. Ame mais o seu irmão. Ame mais o irmão ao lado. Aleluia, amém. É com ele, é com ela que nós moraremos nos céus juntos. E se nós, aleluia, nos desentendermos aqui na terra, como será lá no céu? Aliás, nem seremos permitidos a entrar lá. Aleluia, amém. E em último lugar, aqueles que amam a Deus, aleluia, portanto, amam, aleluia, a comunhão dos santos. Curva a sua cabeça em nome de Jesus e vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, é verdade que a nossa mente é limitada, Senhor, mas nós oramos nesta manhã que o Teu Espírito Santo, oh Deus, continue a regar essa palavra. Senhor, não por força ou violência, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Então deixa que o Teu Espírito, oh Pai, possa sondar os corações dos meus irmãos, o meu coração, para que nós de facto, oh Pai, sejamos-lhe, oh Deus, agradecidos. Sejamos, ó Pai, demonstremos nosso amor, servindo ao Senhor, ó Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, mas também com todas as nossas forças. Pai, se alguém está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não assumiu um compromisso, ó Pai, sério com o Senhor, ó Pai, não permita que ele saia assim, do mesmo jeito, ó Pai, mas que procure, antes de terminar o culto, os líderes da igreja e manifeste o seu desejo. Pai, não a nós que nada merecemos, mas ao Teu nome da glória. Senhor, nós oramos e damos-te graças em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o povo de Deus em nome de Jesus.
Amém. Muito obrigada, Diácono Franco, pela poderosa palavra. E assim fica lançada a palavra, e para nós todos fica aqui o desafio de trabalharmos incansavelmente no nosso relacionamento com Deus e na vontade inesgotável de desejar a sua presença. Vamos convidar a amada igreja para colocar-se em pé e entoarmos o hino final 416. Filhos da luz que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, servei com seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vos precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, vendendo só lutar contra inimigos arrojados, deves estar bem preparado, deves estar bem preparado, vivem na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandai ao céu a casa paterna, e vigilante, não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, andai na luz, filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, usando no seu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Vamos pedir ao pastor André para a oração final e benção pastoral. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e Pai, nesta manhã, ó Deus, graça te rendemos, Senhor, porque o Senhor é bom, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus tudo, tu és tudo para nós, Senhor. Pai, a nossa gratidão por ter nos reunido aqui neste lugar, nesta casa que o Senhor mesmo denominou, será a casa de oração. Que tenhamos o desejo, Deus, que tenhamos a paixão, como diz o teu servo, Diácono Franco, de sempre termos desejo de estar na casa do Pai. Pois que
Assim o Senhor Jesus crescia em estatura e em conhecimento da Tua palavra. Pai Santo, gratos estamos, ó Deus, pelas famílias que aqui se reuniram. Estamos gratos, ó Deus, pelas famílias que nos acompanharam via online. Que essa igreja continue sendo a igreja do Senhor. Uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja amiga, uma igreja que ama todos. E que todos nós possamos ser irmãos em Cristo Jesus. E porque nós somos uma família que um dia vamos morar nos céus. Pai Santo, gratos, ó Deus, pela palavra que nos desperta. O desejo, o sentido de ser mais irmãos, de ser mais famílias em Cristo Jesus. O desejo de te servir, o desejo de cada um de nós fazer parte desta comunidade. Muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui, a partir do louvor, a partir da colheita de oferta e dízimos. Ó Deus, a ministração da Tua palavra. Tudo quanto aconteceu, nós só podemos dizer, acima de tudo, tem um Deus conosco. Pai, agora estamos no final, Pai querido, que leve-nos em paz, em segurança até nossas casas. Se há uma irmã, um irmão que está aqui por qualquer motivo, traz alguma coisa, um desânimo, traz alguma coisa na alma, um desespero, oh Deus, há uma preocupação, uma inquietação que não passa, Pai, que não possa sair daqui sem partilhar este peso que está no seu coração, na sua mente, sabendo que as lutas de um irmão são as lutas de todos nós. Somos uma família. Por isso que a Tua palavra nos diz que devemos orar uns aos outros e levar as cargas uns aos outros. Pai, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja com cada alma aqui presente, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Obrigado. Está assim terminado o nosso culto e desejamos uma semana abençoada aos irmãos. Amém? Bonga
impedirá? Ele é Deus que nunca falha. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é Deus que nunca falha. Quem impedirá? Ele é Deus que nunca falha. Não falha, não falha.